Quinto volume da obra. O mundo se tornando um verdadeiro paraíso. Hoje, todos dentro da estrada racional, por terem em mãos o conhecimento da imunização racional. Quem tem o conhecimento da imunização racional está marchando dentro da estrada racional. A estrada onde todos vão caminhando e estão caminhando para chegar no seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, no seu verdadeiro lugar de onde saíram. E assim, hoje, todos com verdadeiro conhecimento em mãos, no caminho do seu verdadeiro paraíso, para encontrar com seus irmãos, os racionais, puros, limpos e perfeitos, na planície racional, no mundo de origem de todos. E assim, o mundo se tornando um verdadeiro paraíso, por todos serem orientados pelos habitantes do seu mundo de origem, e o mundo se tornando um paraíso, por todos serem equilibrados racionalmente, pelas orientações do seu mundo de origem, a planície racional. E muito mais equilibrados ainda, devido a adquirirem a vidência racional, por estar dentro do seu eu, o fluido racional, ligando todos ao seu mundo de origem. Todos ligados ao seu mundo de origem por meio do fluido racional, e nascendo em todos, naturalmente, a vidência racional. E aí, na Terra, a vida se tornando um verdadeiro paraíso. Todos se compreendendo, todos se entendendo, e todos vivendo como nunca viveram, vivendo racionalmente, e não como estavam vivendo, irracionalmente, vivendo como feras, por estarem sob o domínio dos fluidos das feras, dos fluidos do animal irracional. Então, assim, vivendo todos felizes, alegres e contentes, por todos serem orientados pelos habitantes do seu mundo de origem, a planície racional. E isto é para já, porque o conhecimento está aí em mãos de todos, chegando todos ao mesmo entendimento, por o conhecimento estar em mãos de todos, chegando todos ao mesmo entendimento, por o conhecimento racional ser um só, a razão do seu ser, a razão da sua origem, e a razão é que governa todos, a origem é que governa todos, ficando todos esclarecidos pelo seu mundo de origem. E assim, nascendo entre todos o que nunca existiu, a felicidade completa, a fraternidade entre todos, a paz e o amor, por todos serem orientados racionalmente. Então, a vida aí na Terra se tornando um verdadeiro paraíso, cessando todos os males do corpo e todos os males da vida, por todos estarem em forma racional. E uma vez todos em forma racional, todos conscientes racionalmente, todos equilibrados racionalmente e vivendo racionalmente, como devam viver, até a extinção da lama, até a extinção deste corpo de lama. Matéria é lama. E assim, acabando este sofrimento secular, este sofrimento milenar, este sofrimento que se multiplicava de dia para dia, por viverem todos igualmente a bichos, como o exposto anterior, igualmente a bichos por estarem sob o domínio desta base que não pertenciam, a base do animal irracional.
Bichos é como estão vendo, não se entendem. Vivem sempre desentendidos. Não entendem nem a si mesmo. É desequilibrado. Tem todos os defeitos. É bicho, por estarem sob a influência e a regência da base do irracional. Ligados a essa base, sendo regidos e orientados pela base do animal irracional. Então, tinham que ser igualmente ao animal irracional, desequilibrados, desentendidos, ferozes, guerreiros, brigões, nervosos, desorientados, cheios de defeitos pelo desequilíbrio feito pelos fluidos elétrico e magnético, que é o causador de todas essas ruínas, que é o causador de todas as ruínas do corpo, de todas as ruínas da vida e outras mais. Ficava a pessoa pensando muitas vezes e dizendo: como nós somos esquisitos, somos bons aparentemente, de uma hora para outra nos tornamos uns verdadeiros monstros, pior que o irracional. A nossa natureza é esquisita. É uma coisa que ninguém entende e ninguém compreende. Quando é que nós vamos deixar de assim sermos? Dizia outro: só quando morrer. Mas será que nos fizeram tão ruins assim? Mas tão ruins que parecemos muitas vezes uns loucos. E ainda mais dizendo: o animal racional muitas vezes faz papel de louco. Está bom, de repente comete desatinos e loucuras. Que natureza é esta nossa, esquisita, e ninguém sabe por que somos assim. E aí começava a agonia de querer saber o porquê que eram assim, agonizando deste jeito, sem saber o porquê que eram assim. Então dizia outro: existe um Deus, mas esse Deus nos abandonou. Talvez, diz outro, se arrependesse de nos fazer assim sofredor e não quis aparecer entre nós. Isto são suposições, e as histórias e os contos procuravam uma justificação para esta vida, uma justificação do ser, uma justificação de serem assim, e nunca encontraram, e nunca poderiam encontrar. E continuava tudo na mesma, de pior para pior sempre, uns contra os outros. Guerras de todos os feitios, de todos os jeitos, de todas as maneiras, de todas as formas, e guerreando a vida inteira para poder viver. A luta noite e dia, lutando ferozmente, enfrentando os maiores obstáculos, os sacrifícios para a sobrevivência, e a correspondência muda sempre ficava. E o sofrimento sempre imperava, e imperando entre todos, as agonias permanecendo. Enfim, chegando todos no auge e dizendo: não sei mais o que vou fazer para encontrar a paz, a alegria e o bem-estar. Não sabemos mais o que vamos fazer para encontrar a paz de todos, a alegria de todos, o bem-estar de todos. Quanto mais procuramos consertar, tudo se multiplica ao contrário. O sofrimento sempre aí está. Não há mais quem possa equilibrar esta humanidade. O desequilíbrio cada vez aumenta mais, os distúrbios, as confusões, as brigas. Enfim, tudo de ruim cada vez se multiplica mais. Não sabemos mais o que vamos fazer para o equilíbrio de todos. Esta vida e este mundo envolvidos em grandes mistérios, e por isso surpresas em cima de surpresas.
O mundo se tornou um enigma indecifrável. Nós, que aqui vivemos neste mundo, uns enigmáticos, porque desconhecíamos o porquê que assim somos. Vivemos mesmo como uns aventureiros, aventurando para acertar ou não. A vida se tornou um sonho por a inconsciência permanecer. O inconsciente é um animal, e o animal não dá conta do seu ser, não dá conta do porquê que ele assim é. E vivemos aqui nos destruindo, porque nascemos de uma podridão sem sabermos porquê. Podres em vida, e por sermos podres, vamos nos destruindo. Quando se vê, a vida acabou-se e ficaram os demais, aí neste mundo, nas mesmas lutas, com as mesmas ideias, amassando essa lama sem saber porquê, se alimentando de lama sem saber porquê, e vivendo neste ridículo a vida inteira, sonhando, iludido e dizendo: esta é a vida de um condenado a sofrer sem saber porquê, e condenado à morte sem saber porquê. O ridículo que o animal racional chegou, a este ponto de não saber a origem do seu ser e o porquê de ser assim, o porquê de viver assim. O ridículo dos ridículos. Mas, vivendo iludidos, vivendo sonhando inconscientemente, só dava por esses ridículos todos quando começavam a sofrer. Então aí vinha chegando as desilusões, e procurando sempre se aliviar do sofrimento e sempre sendo tragados por ele, nesta vida de tormentos, e dizendo muitas vezes: esta é uma vida de louco. O louco é que não sabe o porquê ele assim é. Está tão louco que está variando, penando e dizendo que a vida é esta mesma, e, na mesma hora, não se conformando com o sofrimento, nem com o extermínio da vida. Isso só mesmo uma vida de louco. O louco é que perdeu a consciência, e quem não tem consciência não sabe o que diz. E assim estavam todos vivendo como formigas no seu mundo, que não sabe o porquê do formigueiro, como peixe dentro d'água, que não sabe o porquê da água, como o pássaro que voa e não sabe por que voa, como a chuva que chove e não sabe por que chove. E por isso, ou chove demais, ou chove de menos. E assim, veja esse pequeno retrato do encanto, desta vida do encantado, tão chocante, tão humilhante, por nada serem. O nada não tem nada que se aproveite, e por isso, o nada. Nada sempre é nada. Principiou do nada e acaba em nada. Então, para que esses valores todos? Só mesmo de quem está sonhando ou de quem está louco. Veja que calamidade, que monstruosidade chegou à vida do nada. E assim, quem contempla o nada como tudo, está perdendo tempo, porque o tudo do nada não vale nada. É o inconsciente, é do animal irracional. Todos estavam vivendo, brigando por tudo, se aborrecendo, se contrariando, se maldizendo por tudo. A vida de verdadeiros bichos. O bicho é que vive assim, não se compreende, não se entende. Vida de bichos que não tem consciência do que está fazendo.
Não se conhece e por isso vive assim, padece e julga e pensa que a vida é esta mesma, pela inconsciência que tem, por desconhecer o porquê ele assim é, feroz. E assim está aí o ridículo do animal racional. E hoje, chegando em mãos de todos a imunização racional, para todos chegarem em seus lugares, para todos chegarem em seu lugar verdadeiro e deixar de assim ser sofredor penitente, por desconhecer o porquê de seu ser. E hoje, a estrada racional, a luz racional iluminando a estrada, iluminando todos que estão com os livros nas mãos, noite e dia, dia e noite. A distração melhor, a diversão melhor, o passeio melhor é os livros nas mãos, caminhando pela estrada que vai dar no mundo da origem de todos, a planície racional. Mas é preciso estes comentários da vida do animal. Para uns é preciso e para outros não. Estes comentários não são para todos, são para os mais endurecidos, os mais embrutecidos. Mostrar a todos estas brutalidades da vida do bicho e o porquê desta brutalidade toda. Para uns é preciso esses comentários da vida da matéria. Para outros não, não é para todos. E assim hoje, todos com o leme real em mãos, a bússola racional, marchando dentro da estrada racional, para irem se encontrar com seus irmãos, para irem se juntar aos seus irmãos na planície racional. Os racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Mas, para isto, é preciso marchar racionalmente. Persistência na leitura. Ler e reler sempre, para adquirir o equilíbrio da origem, a planície racional, o verdadeiro mundo de todos, para onde todos estão de volta, para onde todos estão mudando. A mudança do mundo do bicho, do animal irracional, para o seu verdadeiro mundo, o verdadeiro mundo do animal racional, a planície racional. Então, tratem de ler e reler, para adquirir a vidência racional, a luz verdadeira do seu mundo de origem, o sol racional, o sol do mundo da verdadeira origem do animal racional, e não este sol aí do elétrico e magnético, que é do bicho irracional, da vida aí do fogo, do elétrico e magnético.